Boa tarde a todos, Maria Moraes, do canal Estudo do Livro de Urântia. Hoje vamos estudar o sexto subdocumento do documento 5, a relação de Deus com o indivíduo. O subdocumento 6 tem o nome O Deus da Personalidade. Vamos então começar. O Pai Universal é o Deus das personalidades, quer dizer, o Deus das pessoas, né? O domínio da personalidade no universo, desde a da criatura mortal e material mais simples, mais baixa, né, em status de personalidade, até a dos seres mais elevados, com dignidade de criador e com status divinos. Tem o seu centro e a sua circunferência no Pai Universal. Deus, o Pai, é o outorgador e o conservador de todas as personalidades. E o Pai do Paraíso é, do mesmo modo, o destino de todas as personalidades finitas que, em plenitude de coração, escolhem fazer a vontade divina. Aquelas personalidades que amam a Deus e que almejam ser como Ele. Então, veja bem, o Pai, ele é o detentor da personalidade, ele que nos dá o circuito da personalidade, né? Assim como também o nosso ajustador, que é uma fagulha dele que vive na nossa mente. A personalidade é um dos mistérios não resolvidos dos universos. Somos capazes de formular conceitos adequados acerca dos fatores que entram na composição de várias ordens e níveis de personalidade, mas não compreendemos totalmente a natureza real da personalidade em si mesma. Percebemos claramente os inúmeros fatores que, colocados juntos, constituem o veículo para a personalidade humana, mas não compreendemos inteiramente a natureza e o significado da personalidade finita. A personalidade é potencial, quer dizer, é uma potência, né? A gente vai cada vez mais na nossa evolução para o paraíso, a gente vai acessando um grau maior, né, dessa personalidade. Em todas as criaturas que possuem o dom da mente, variando desde o mínimo de autoconsciência até o máximo de consciência de Deus, mas o dom da mente por si só não é a personalidade, nem o é o espírito ou a energia física. A personalidade é aquela qualidade ou valor dentro da realidade cósmica que é exclusivamente outorgada por Deus, Deus o Pai, aos sistemas vivos de energias congregadas e coordenadas de matéria, mente e espírito. Então, a personalidade ela se constitui, né, de matéria, que é o físico, né, os nossos corpos físicos, mente, né, que é o nosso corpo mental, e espírito, que é o nosso corpo espiritual. E a personalidade não é também uma conquista progressiva. A personalidade pode ser material ou espiritual, mas há personalidade ou não há personalidade. O que não é pessoa nunca atinge o nível do pessoal, exceto por um ato direto do Pai do Paraíso, né? A outorga da personalidade é função exclusiva do Pai Universal. É a personalização dos sistemas vivos de energia, aos quais ele dota com os atributos de relativa consciência criadora e com o correspondente controle de livre-arbítrio. Não há personalidade fora de Deus, o Pai, e nenhuma personalidade existe senão para Deus, o Pai. Os atributos fundamentais do eu humano, bem como o núcleo absoluto do ajustador da personalidade humana, são outorgas feitas pelo Pai Universal, atuando em seu domínio
exclusivamente pessoal de ministração cósmica. Então ele falou aqui, né, do eu, o eu humano. Vamos entender o que é o eu humano. O eu humano somos nós, uma fagulha divina que nos expressamos na matéria. O primeiro corpo que a mônada, né, que somos nós, essa centelhinha, ela adquire é o corpo átmico ou espiritual. O segundo corpo é o corpo búdico ou corpo da intuição. O terceiro corpo é o mental superior ou razão pura. Esse tripé, né, ele é conhecido na psicologia como ego, né? E também é o corpo que vai agregar cada uma das nossas experiências humanas, né? Que constitui o que a gente conhece como alma. Então, esse é o eu humano, né? Só que ainda temos mais 4 corpos para baixo, né? Que é o mental concreto, que é o da mente que usamos agora, né? Que é o corpo astral ou perispirítico, para quem quiser, né? E também o duplo etérico, que é o corpo de plana, né? E o corpo físico. Os ajustadores de status pré-pessoal, os ajustadores, eles não são pessoas ainda, eles são pré-pessoas. Eles vão se tornar pessoas quando eles fusionarem, né? Residem em inúmeros tipos de criaturas mortais, assegurando assim que tais seres possam sobreviver à morte física e personalizarem-se como criaturas moronciais com potencial de realização espiritual última. O que ele está dizendo para nós aqui, né? Nós somos personalidades doadas pelo Pai e temos também agregado na nossa mente uma fagulha do Pai Celestial que a gente conhece como ajustador do pensamento, que tem a função de nos atrair, né, no caminho para Deus nosso Pai, né? Ele falou de morôncias, moronciais. O que são as morôncias? As morôncias são os planetas que são escolas, né? A gente tem aqui no nosso sistema de Satânia as primeiras escolas que a gente conhece, né, como as primeiras instâncias. São sete planetas estrelados por mais 7, né, que acolhe todos aqueles que conseguem, quando saem da Terra, seguem pelo caminho do universo, passa pelo reino do Supremo, que é a face de Deus que rege os 7 superuniversos, e chega até Avona, que é a face de Deus última, que acolhe todos os peregrinos que chegam em Avona, né? Pois quando a mente da criatura, com o dom da personalidade, é residida por um fragmento do Espírito do Deus eterno, outorga pré-pessoal do Pai pessoal, então essa personalidade finita, que somos nós, né, possui o potencial do divino e do eterno e aspira a um destino semelhante ao último. Quer dizer, a gente sempre aspira a chegar no paraíso. Então, para chegar no paraíso, a gente precisa passar por Avona, que é regida pela face de Deus, o último. O último é o nome dele, né? Tentando mesmo alcançar a compreensão do absoluto, né? Quando a gente está em Avona, a gente tenta alcançar a compreensão do Pai Celestial, né? Que é o absoluto que reside no paraíso. A capacidade para a personalidade divina é inerente ao ajustador pré-pessoal. A capacidade para a personalidade humana é potencial. Nós somos potência ainda, né? No dom de mente cósmica do ser humano. A nossa mente, que moramos nos planetas, né, ela é uma fração da mente cósmica. Mas a personalidade experiencial do homem mortal não é observável como uma realidade ativa e funcional. Enquanto o veículo da vida material da criatura mortal não houver sido tocado pela divindade libertadora do Pai Universal, sendo assim lançado aos mares da experiência como uma personalidade autoconsciente e relativamente
autodeterminante e autocriadora. O eu material é verdadeiramente pessoal e irrestritamente pessoal. Então, o que acontece aqui? Nós somos lançados, né, através do circuito da personalidade, né, nos universos locais, que distribui, né, para as constelações, que distribui para os sistemas, né, e nos sistemas a gente acaba sendo inserido nos planetas para participar da involução. Quer dizer, a involução é quando você desce para os planos materiais, né? Que eu acabei de dizer. O plano espiritual, que é o Atma, o plano búdico, que é o intuicional, o mental superior, que é a razão pura. Depois a gente desce para o quaternário da forma, que é o mental concreto, né? Que é o astral, nosso corpo astral. Depois o corpo de plana, que é o duplo etérico, e depois a gente vem para o corpo físico, né? Isso é uma escalada de evolução. Primeiro a gente evolui para depois a gente evoluir. O eu material tem personalidade e identidade. A identidade, gente, é o que a gente conhece aqui, né? Qual é a minha identidade nessa encarnação? Maria das Graças Morais. Qual é a identidade da outra pessoa? Seu José das Couves, né? Então, quer dizer, essa é a identidade que a gente usa nos períodos de experiência num planeta, né? É uma identidade que, através da alma, a gente se torna eterno, né? Essa personalidade material e essa pré-personalidade espiritual, porque a gente não é espiritual ainda, a gente é uma potência que vamos nos tornar espirituais à medida que evoluirmos no universo, né? São capazes, assim, de unir os seus atributos criativos para trazer à existência a identidade sobrevivente da alma imortal. Essa identidade sobrevivente, ela vai sobreviver pela minha vontade de fazer a vontade do Pai. Porque no universo existe um mandato, né? Um mandato que o Pai criou para os seus filhos. Sede perfeito, como perfeito eu sou. Como a gente é quase material, mas somos uma potência para nos tornarmos espirituais, se eu tenho a vontade de fazer a vontade do Pai dos céus, né? Eu vou conseguir, né? Porque eu tenho a vontade, é o meu desejo. E o meu ajustador que está na minha mente vai contribuir comigo para que eu consiga acessar no universo que eu for passando, né? O cumprimento desse mandato. Tendo assim provido o crescimento da alma imortal e tendo liberado o eu interno do homem das algemas de uma dependência absoluta da causa anterior, o Pai permanece de lado. Porque o que acontece, né? A gente, não é que a gente se separe do Pai, mas a gente desce para os campos das formas, para a gente fazer as nossas experiências, né? Ora, tendo o homem sido liberado desse modo das algemas da resposta à causação, ao menos no que diz respeito ao destino eterno, e tendo sido proporcionados a ele os meios para o crescimento do eu, né, esse eu imortal ou alma, cabe ao homem ele próprio, e está sob o controle da sua vontade, a escolha de criar ou inibir a criação desse eu sobrevivente eterno. Então, o que ele está dizendo? Eu que escolho, né? Se eu quero fazer a vontade do Pai ou se eu quero me ajustar à iniquidade. Só que isso tem um preço, né? Quando eu me ajusto à iniquidade, o que acontece comigo? O meu destino final é a morte, né? Nada de mim vai sobreviver, né? Agora, quando eu escolho fazer a vontade do Pai, eu tenho todas as ajudas que o universo me proporciona para cumprir o mandato nas experiências no universo, nas escolas moronciais. Nenhum outro ser, força, criador ou agência, em toda a amplidão do universo dos universos, pode interferir em qualquer grau na soberania absoluta desse livre-arbítrio. Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Até de não fazer o que o Pai quer, né?
do mortal, enquanto ele opera nos domínios da escolha, no que concerne ao destino eterno da personalidade do mortal que escolhe. No que se refere à sobrevivência eterna, Deus decretou a soberania da vontade material e mortal, e esse decreto é absoluto. Então, quer dizer, ninguém nos tira o nosso livre-arbítrio, né? Que o Pai nos deu o livre-arbítrio. Nós somos seres imperfeitos, né? Os seres celestiais são seres perfeitos. Então, a compensação para os mortais finitos, que são quase materiais, é o livre-arbítrio. Mas eu tenho que saber fazer uma escolha certa, né? Se eu escolher viver sempre uma vida cheia de erros, cheia de desacertos, eu estou me associando à iniquidade. E se eu não mudar a tempo, o meu final será a morte como alma, como centelha, né? A outorga da personalidade à criatura confere relativa liberação da reação escravizadora à causa anterior. Ele está explicando aqui que nós nascemos do Pai, mas a gente se liberta do Pai por momentos para que a gente viva nos reinos das formas, né? Mas nós sempre estaremos ligadas ao Pai pelo circuito da personalidade e pelo ajustador do pensamento. Essa liberação aqui da causa, né? Da reação escravizadora da causa, porque a causa é o Pai, né? E as personalidades de todos esses seres morais, evolucionários ou não, estão centradas na personalidade do Pai Universal. Elas são sempre atraídas para a sua presença no paraíso, por aquela afinidade de ser que constitui o círculo da família vasta e universal e o círculo fraternal do Deus eterno. Ele está sempre falando do Deus eterno. A eternidade, ela teve um começo, mas ela não terá fim. Quem é que vive na eternidade que espera por nós? O Pai Universal, pessoa. Porque o Pai, infinitude, né, ele é a fonte e centro de todas as coisas. Há uma afinidade de espontaneidade divina entre todas as personalidades. O circuito da personalidade no universo dos universos é centrado na pessoa do Pai Universal. E o Pai do Paraíso é pessoalmente cônscio e está em contato pessoal com todas as personalidades, de todos os níveis de existência autoconsciente. E essa consciência de personalidade em toda a criação existe independentemente da missão dos ajustadores do pensamento. Como toda a gravidade está ligada em circuito à Ilha do Paraíso, toda a mente está ligada em circuito ao agente conjunto, e todo o espírito ao Filho Eterno. E assim também toda a personalidade está ligada ao circuito à presença pessoal do Pai Universal. E esse circuito transmite infalivelmente a adoração de todas as personalidades à personalidade original e eterna. Bem, quem é o ator conjunto? O ator conjunto é a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Infinito. Ele tem esse nome quando ele está trabalhando na construção da obra, que são os 7 superuniversos, né? E ele nos dá a mente que a gente conhece como a mente cósmica. A nossa mente deriva dessa mente cósmica, né? E a nossa parte espiritual está ligada ao Filho Eterno, que é a segunda pessoa do paraíso, né? E a nossa pessoa, a nossa personalidade está ligada ao Pai Universal do Paraíso, né? No que diz respeito às personalidades que não são resididas pelo ajustador, o atributo da escolha e liberdade é também outorgado pelo Pai Universal. E da mesma forma, tais pessoas estão abrangidas pelo grande circuito do amor divino, o circuito da personalidade do Pai Universal. Bem, existem seres, né, que não recebem o ajustador do Pai Universal, mas recebem o ajustador do Espírito Infinito e também do Filho Eterno. Deus dá a escolha soberana a todas as personalidades verdadeiras. Nenhuma criatura pessoal pode ser forçada
a aventura eterna. Quer dizer, o Pai não força ninguém a nada, a pessoa que escolhe fazer a sua vontade. O portal da eternidade abre-se apenas em resposta à escolha. Se eu escolhi fazer a vontade do Pai, o portal da eternidade vai estar aberto para mim, né? Feita em livre-arbítrio pelos filhos, com o livre-arbítrio do Deus, do arbítrio livre. E isso, pois, representou os meus esforços para apresentar a relação do Deus vivo com os filhos do tempo. E uma vez, havendo já dito e feito tudo, nada mais posso fazer de útil, além de reiterar que Deus é o vosso Pai universal e que vós sois todos os seus filhos planetários. Este é o quinto e último documento de uma série que apresenta a descrição do Pai universal, feita por um conselheiro divino de Uversa. Desculpa. Então terminamos agora, né, com esse subdocumento 6, o documento 5, né, que é a relação de Deus com o indivíduo, né? Bem, eu agradeço a todos e vamos depois começar a estudar o documento 6, né? Boa tarde a todos e se vocês puderem, dê um like. Até a próxima aula.